E hoje, com muita honra, né, Valfredo? A gente conversa com Silvio Almeida. Olá, ministro, tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite, uma honra estar com vocês. Ô, Valfredo, eu vou ter que falar uma coisa. Vamos chamar de ministro a entrevista inteira? Então, não. A gente tem de... né? A gente tem que ser sincero com você que está aí. O Silvio é nosso amigo. Isso não quer dizer que nós vamos fazer com ele uma entrevista assim, Silvio, vamos levantar a bola para o Silvio cortar. Não é isso. Agora, fingir que não é nosso amigo também, né, Silvio, aí não funciona. Verdade. Porque seria falso. Então, vai ser Silvio, vai ser você. Agora, as nossas perguntas, obviamente, elas serão de interesse público, né? E, portanto, elas não são pautadas pela intimidade. A intimidade aqui vai servir para tornar as coisas ainda mais efetivas, para tornar as coisas ainda mais precisas. Só isso. Não vai ser bolinho, não, como você está pensando. Não está pensando nada? Não, não está pensando. O Silvio há muito tempo. Aqui pode. Só não pode ser amigo da onça fora daqui. Tá bom. Tá? Mas é um prazer estar com vocês, amigos queridos. Uma honra muito grande, como já disse. Nós estamos aqui fazendo essa entrevista num canal do YouTube e você, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, ainda hoje temos de explicar porque ser da cidadania é importante, mas vocês criaram um grupo para debater a questão do ódio nas redes sociais. Você está querendo me censurar, Silvio Almeida? Está querendo censurar esse programa, censurar as redes, criar o Ministério da Verdade, como alguns dizem? É isso? Nós vamos criar o quê? O 1984 do PT? Explica para nós qual é o objetivo desse grupo, porque isso é importante. Muito pelo contrário, é justamente porque eu não quero a censura, é que esse grupo precisa ser criado. Porque a liberdade, ela depende justamente de coibir certos comportamentos, tanto do ponto de vista pessoal, individual, como do ponto de vista institucional. Acho que vale um esclarecimento aqui. Esse grupo de trabalho, que é um grupo de trabalho que visa produzir estratégias de combate ao discurso de ódio e ao extremismo, não é em relação às redes sociais únicas tão somente, porque é um grupo ligado à competência do Ministério, que é Educação e Direitos Humanos. Mas discurso de ódio não pode, Silvio? Não faz parte da liberdade de expressão? Não, discurso de ódio, o ódio é contra qualquer tipo de liberdade. O ódio é algo que bloqueia a liberdade. O ódio, ele justamente se dirige a interromper a autonomia, a interromper o livre pensamento. Então, ou seja, há uma incompatibilidade, uma contradição entre ódio e liberdade. E é justamente isso que o grupo de trabalho ele quer incidir, é sobre isso. Então, veja, é um grupo de trabalho que ele tem um escopo que vai além de pensar na questão da regulação das redes sociais. A gente não está falando disso. Isso é uma outra questão, que eu também acho que é de suma importância. Tá? Porque, de fato, como já foi dito, existe sim o ódio ele virou uma mercadoria. O ódio virou uma fonte de lucro para as empresas que regem e que administram as redes sociais. A gente sabe disso. O ódio engaja. Né? E, portanto, o que a gente quer fazer é pensar em termos culturais e educacionais quais são as estratégias que nós podemos criar para fazer com que o discurso de ódio ele possa ser dissipado. E mais do que isso, como a gente pode criar também formas institucionais e democráticas, isso é fundamental, para que o extremismo e o ódio eles não se alastrem na sociedade. E veja só, existem algumas alternativas muito importantes, é isso que o grupo vai fazer. Nós queremos recolher também algumas experiências internacionais que me parecem experiências muito interessantes e que podem ser aplicadas ao Brasil. Quais são? Como, por exemplo, na Finlândia, né? Ou seja, você tem hoje na Finlândia, como parte do currículo escolar, aulas sobre como identificar fake news. Aliás, isso é importante. Isso é importante. Desculpa te interromper aí, mas só para a gente. Esse grupo, acho que é importante deixar claro, esse grupo pode fazer sugestões. Sim. Ele não vai interferir de nenhuma maneira no funcionamento das redes e nada. Não, isso não, isso qual não é o existe. desiderato, qual é o objetivo? Quando esse grupo concluir o seu trabalho, esse grupo terá concluído o quê, exatamente? Esse grupo, a entrega, você fala do produto, a entrega. A entrega do grupo é um relatório que vai propor
uma série de políticas públicas ou de orientações. Inclusive projetos de lei. Projetos de lei. Enfim, é por isso que participam também outros ministérios. O Ministério da SECOM participa, a Secretaria de Comunicação Social do Governo. O Ministério da Educação participa. O Ministério da Justiça e Segurança Pública. A Advocacia Geral da União, ou seja, a gente chamou todos os atores, né, institucionais e também alguns especialistas, e outros serão convidados também, tá? Isso é importante dizer também, porque as pessoas dizem, poxa, por que não chamou um ou outro? Porque, na verdade, outras pessoas serão convidadas para falar como especialistas. Serão convidadas também para opinar. Outros grupos sociais que são afetados pelo discurso de ódio também vão participar. Ou seja, esse grupo quer ser um grupo aberto, de tal sorte que nós queremos recolher aquilo que foi as melhores experiências também, e também, a partir das múltiplas vozes, construir uma série de propostas que vão servir para que o Estado brasileiro se posicione em relação a isso. Porque, veja, o que está em jogo aqui, Valfrido e Reinaldo, é a democracia. Ou seja, a gente não pode... Que é o regime que nem tudo pode, né? Porque tem gente que acha que porque a democracia tudo pode. Gente, eu costumo dizer, a tirania tudo pode, democracia não. Para o tirano, né? Agora, a democracia nem tudo pode. Pois é, tirania e ódio combinam muito bem. O que não combina bem é ódio e democracia. Ou seja, se a gente não tiver disposto a enfrentar esse problema... Veja, e aqui eu quero ser muito enfático e muito verdadeiro com a sociedade brasileira, porque eu estou no papel de ministro de Estado, então eu preciso ser muito transparente. As propostas que vão vir, elas são também propostas em termos de reorientação cultural, o que só se faz em termos institucionais, que não adianta ficar levantando bandeira e tal, e querendo fazer, né, perorações morais. Ou seja, a gente precisa ter reorientação institucional. Então tem que ter projeto de educação, tem que ter projeto cultural. A gente precisa, portanto, incidir nesse campo, mas também precisa ter limite. É isso que eu queria te perguntar. Claro, você é um jurista. Claro, precisa ter limite. O ódio interdita o diálogo. E o diálogo é um elemento central da democracia. É isso que você acabou de dizer. Se eu não tenho alteridade de pensamento, e o ódio interdita a alteridade de pensamento, é evidente que eu não posso ter um embate democrático entre ideias, que é um pressuposto da democracia. Mas como é que você faz? Só fala, pode ser que alguns se percam. Só rapidamente, alteridade de pensamento. Depois Diversidade de pensamento. Várias ideias convivendo ao mesmo tempo, no mesmo lugar e de maneira civilizada. Como é que a gente faz? Porque nós vivemos há 1 ou 2 décadas um mundo em que, no Brasil, você tinha empresas de mídia que eram brasileiras e que se submetiam à legislação brasileira. Hoje nós temos administradores das redes sociais, que são empresas mundiais. Como é que você faz para regular isso no Brasil? Ou regular no Brasil um fenômeno que é mundial? O ódio, ou a divulgação e propagação do ódio nas redes sociais é um fenômeno mundial que interessa a empresas transnacionais, que não submetem apenas ao direito brasileiro. Então, essa... Compliquei? Não. Eu acho que o seu debate é fundamental e nos leva a pensar numa outra dimensão também da política nacional e da política de direitos humanos de uma maneira geral. A política de direitos humanos é uma política nacional, mas que não se faz sem estabelecer uma relação direta também com uma política internacional. Não tem como a gente pensar nas coisas do país sem pensar também no ambiente, nas contingências do cenário internacional. Então, veja, a gente pode começar um processo aqui de debate sobre essa questão do discurso de ódio. E, mais uma vez, o papel desse grupo e do Ministério dos Direitos Humanos é incidir fundamentalmente nas questões de natureza educacional e cultural, o que não nos impede de fazer sugestões em termos regulatórios. E as sugestões em termos regulatórios se dão em termos do direito interno, mas também incidindo, e também faz parte também do Ministério dos Direitos Humanos, essa incidência internacional, na confecção de debates e tratados internacionais sobre o tema. Você fez um discurso na ONU, na Comissão de Direitos Humanos da ONU, recentemente, há alguns dias. Você tratou desse assunto também? O que você falou lá? Falei sobre a necessidade de que nós fortaleçamos os aspectos institucionais que garantem a democracia no mundo todo. Estamos vivendo uma grande crise. Essa crise, se a gente pudesse resumir, ela se dá em 2 pontos centrais. Eu acho que é uma crise, primeiro, é uma crise do que a gente pode chamar de regime de acumulação,
A gente não pode deixar tapar o sol com a peneira e dizer que nós estamos vivendo uma crise no capitalismo, uma crise da reprodução, né, do capitalismo mundial. E isso tem reflexos institucionais. Antes que algum idiota diga, um parênteses, né, isso não quer dizer, gente, que o capitalismo vai acabar amanhã. Quer dizer apenas que ele está vivendo uma fase de crise e, portanto, tem de se reposicionar. É só isso. Exatamente. Não. O capitalismo acabar amanhã não quer dizer que o socialismo irá brotar no dia seguinte. Inclusive, quer dizer apenas que as coisas podem se desordenar muito e ficar muito feias. A derrocada do capitalismo é a derrocada também das formas de vida que se reproduzem sobre o capitalismo. Isso. O que significa, então, que sem alternativas, projetos, outras coisas, o colapso é o que se apresenta. A democracia como um braço da cultura capitalista. É nesse ponto que eu queria chegar. A crise do regime de acumulação, ela cria também uma crise nos modelos institucionais, uma crise no que a gente chama de democracia.